noite a todos. Todos sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa de oração, nessa casa de luz, que possamos nos sentir tranquilos e, se ainda não nos sentimos assim, que possamos deixar lá fora as nossas preocupações, para que assim, devagarzinho, consigamos nos tranquilizar, nos harmonizar, com esse ambiente previamente preparado para receber a cada um de nós. Os benfeitores espirituais estão ao nosso redor, aguardando que nós abramos todos os nossos canais, abramos os nossos sentimentos, possibilitando assim que eles possam nos auxiliar, encontrando em nós as condições necessárias para que essas energias estejamos receptivos. Então vamos nesse momento, se quisermos fechar os nossos olhos, para que assim nos concentremos melhor, relaxemos melhor, que o façamos. Se quisermos permanecer com os nossos olhos abertos, que façamos isso também. Vamos inspirar e respirar de uma forma mais amena, mais tranquila, possibilitando assim que o nosso coração se acalme. Vamos nos conectando com o nosso anjo de guarda, o nosso companheiro de todos os momentos, de todas as horas, aquele que nos acompanha desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos auxiliando naquilo que se fizer necessário, quando encontra em nós a receptividade. Vamos dar um forte abraço nesse anjo protetor, agradecendo por tanto cuidado, por tanto amparo dispensado a nós. Vamos nos conectando com Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. Que possamos neste momento pedir a esta Mãe amorosa, meiga, que ela possa nos cobrir com o seu manto azul de paz, de tranquilidade, de amor, nos protegendo, nos amparando, crianças espirituais que ainda somos. Que ela possa nos levar, através das suas mãos, até Jesus, o nosso querido irmão maior. E diante de Jesus, sentimos o seu olhar meigo e fraterno, sentimos a sua presença, com as suas mãos endereçadas a nós, e sentimos também todo o seu amparo, todo o seu carinho, todo o seu amor para conosco. E assim, mais tranquilos e serenos, nós vamos em direção a Deus, o nosso Pai, que nos permite a presente encarnação, que nos concede o dom da vida. E diante desse Pai tão amoroso, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.
nome é Miriam, hoje sou a responsável pela preleção, que nada mais é de um comentário, de uma reflexão sobre um capítulo do Evangelho. Sou voluntária aqui da casa, como tantos outros, estou aqui à disposição, depois da preleção, para alguma dúvida, pode me procurar, por favor. Nós vamos hoje refletir sobre um tema baseado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. É uma das bem-aventuranças que Jesus, lá no Sermão do Monte, divulgou. Bem-aventurança esta que nós vamos repetir, como também as outras que Ele nos propôs, que Ele nos proporcionou, são instrumentos capazes de nos fazerem pessoas melhores. Ainda temos muita dificuldades em compreendê-las, mas à medida que nós observarmos que o Evangelho de Jesus, ele se faz presente, não à toa em nossa vida, a fim de nós observarmos que ele é um convite para que nós reflitamos não sobre o nosso vizinho, sobre a nossa comadre, mas sim sobre os nossos comportamentos conosco mesmo e com aquelas pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Nós, então, teremos condições mais favoráveis para nos entender e, por conseguinte, entender aquele que está mais próximo de nós, seja dentro do nosso lar, seja dentro do nosso ambiente de trabalho, seja no trânsito, seja pelas ruas, seja com os nossos familiares que não moram conosco, mas são oportunidades que temos nesta convivência de nos tornarmos melhores e também podermos auxiliar aqueles que fomos presenteados, que possamos entender desta forma os nossos familiares, os nossos amigos ou aqueles que ainda entendemos como os nossos inimigos. Quando nós deixarmos de usar essa palavra inimigo e nos voltarmos para professores diferentes colocados em nosso caminho, para que nós aprendamos com ele a tolerância, a paciência e muitas outras virtudes que ainda precisamos desenvolver. Então, quando nós pensamos em brandos e pacíficos, logo nos vem à mente aquelas pessoas que aceitam tudo com a maior facilidade, que são pessoas que muitas vezes somos assim, aceitamos para não entrarmos num conflito, mesmo que os nossos pensamentos, infelizmente, não estão sendo emitidos nesta proporção. Brandos e pacíficos é uma condição que nós precisamos analisar para que, no momento propício, possamos utilizar. Nós sabemos que nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui a veraneio, nós estamos aqui na presente encarnação para desenvolver as nossas potencialidades. Com muito esforço, fazemos a transformação do nosso orgulho, com muito esforço, deixamos de lado a palavra mais difícil, a palavra que ofende, que machuca. Todo esse esforço é mérito, é esforço para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio e para que no futuro próximo, nesse momento que nós sabemos que estamos passando por uma transformação no nosso planeta, que nós possamos lutar bravamente para aqui permanecermos, porque será separado o joio do trigo. E neste momento, os brandos e pacíficos herdarão a terra que nós já habitamos, porque ela está passando por um processo, e esse processo evolutivo faz parte de cada um de nós também.
Então, ser manso e pacífico é muito difícil nós trabalharmos a brandura, a mansuetude dentro de nós. Porque, infelizmente, ainda nós deixamos nos envolver por questões que às vezes começamos a pensar assim: lá no passado eram utilizadas armas, as armas como ferramenta de violência, como ainda hoje é utilizada. E infelizmente muitos de nós não usamos das armas letais, o revólver ou qualquer instrumento nesta condição. Só que nós hoje, infelizmente, usamos algumas armas nocivas que podem levar a uma violência cada vez maior. Nós estamos falando de uma arma que chama teclado. A tecnologia, nós temos que ter um olhar muito diferenciado para ela. Ela nos traz benefícios, só que ela também nos traz alguns percalços nocivos, não só para nós, mas quando utilizamos o teclado para para fazer com que as notícias não edificantes, as palavras difíceis que às vezes não temos condições de falar olhando para as pessoas, muitas vezes em mensagens deixamos nas entrelinhas situações muito conflitantes para aqueles que as leem. Então, o teclado hoje é uma arma que reflitamos sobre se estamos usando de brandura e mansuetude para com o nosso próximo à medida que utilizamos esta arma. Voltando para as palavras, para a forma verbal que muitas vezes nós utilizamos, muitas das nossas palavras ofendem, machucam. Muitas das nossas palavras ainda são assim: tomou, levou. Eu tomo, eu não levo desaforo para casa. Falou que eu não quis ouvir, eu vou revidar. São situações que também nos levam a um desequilíbrio. São situações que ainda precisamos trabalhar no sentido de, mesmo que refreemos as nossas palavras. Esse é um primeiro exercício. O segundo exercício será, através dos nossos pensamentos, nós emitimos o que é de bom e de melhor, assim como o que é ruim. Então precisamos pensar de que forma nós estamos emitindo esses pensamentos, que também criam situações desfavoráveis para nós mesmos, que nos desequilibram, que nos remetem a situações muito perniciosas para o nosso bem-estar físico e espiritual. Sabemos que atraímos para nós, através dos nossos pensamentos, tudo que está ao nosso redor. Tudo que for de bom vai depender das nossas palavras e pensamentos, e tudo aquilo que não é tão bom, porque estamos numa atmosfera onde respiramos este ar tão necessário para nós, mas convivemos com muitos fluidos não tão benéficos. Então, o nosso bem-estar e o nosso mal-estar vai depender de nós mesmos. Agora, o que nós podemos estar também falando a respeito da mansuetude e da brandura? Nós podemos utilizar um exemplo que todos nós conhecemos. Nós conhecemos grandes líderes da humanidade, como Gandhi, Martin Luther King, que no meio de tanta opressão, que no meio de tanta dificuldade, se mantiveram íntegros, como exemplo que a violência não leva a nada, que a brandura e a mansuetude faz a diferença. Tanto é que até hoje eles são lembrados. Existe até uma cena relativa a Gandhi, num determinado momento, que ele passeava, que ele andava pelas ruas, e num determinado momento ele foi agredido brutalmente. Ele recebeu o primeiro soco, ele caiu no chão,
e se levantou. Passou a mão no rosto e mais uma vez ele recebeu um soco. Mais uma vez ele caiu e se levantou. A pessoa que ocasionou isto indagou por que ele era tão covarde que ele não retribuía o soco. E ele, com uma força espiritual de grandeza, de trabalho, de esforço, de abnegação, mais uma vez ele se levantou e disse a esse nosso irmão. Esse irmão havia perguntado por que ele era tão covarde. E ele disse, nesse momento que ele se levantou pela segunda vez, que ele tinha aprendido com aquele homem que estava no crucifixo daquele rapaz que o havia machucado. A força, a grandeza dessas palavras fizeram com que aquele nosso irmão caísse num pranto e reconhecesse a magnitude, a força, a brandura, a mansuetude gigante. Este é um pequeno exemplo, mas para que ele chegasse até esse patamar, muito esforço foi necessário, muito trabalho interno, um trabalho íntimo que o Evangelho nos proporciona. O Evangelho nos proporciona não é o convencimento, ele nos chama para que nós nos convertermos às palavras que ali são citadas. O Evangelho é assim como uma parabólica. Num determinado dia nós lemos um trecho e entendemos de uma forma. Numa outra situação lemos aquele mesmo trecho e entendemos de uma outra forma, porque ele é atemporal, ele está ali e as suas palavras são as máximas para o nosso reconforto, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, ser manso, ser pacífico é muito difícil, não é fácil, mas se nós usarmos como exemplo o Messias, se nós usarmos como exemplo Jesus. Quando ele aqui chegou, ele não veio com um exército, ele não empunhava nenhuma espada, ele foi oprimido, ele foi machucado, ele sofreu perseguições, mas mesmo assim, o seu Evangelho hoje, há mais de 2000 anos, ele esteve aqui entre nós, e o seu Evangelho é luz. O seu Evangelho é algo que nos surpreende com as maravilhas que ele nos proporciona, com as histórias, com as vivências que nos são tratadas, que nos são trazidas no seu Evangelho de luz. Que é esta fonte que nós, queiramos ou não, um dia precisamos utilizar. Essa fonte que nos sustenta, que nos eleva, que nos proporciona tudo aquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então, nessas bem-aventuranças, essa de hoje, que nós estamos falando dos brandos e pacíficos, se nós fizermos uma comparação conosco, temos inteligência com os animais, nós vamos perceber, os animais, eles, quando pisamos lá na patinha do cachorro, quando, sem querer, lá esbarramos no rabo do cavalo, instintivamente, o que eles fazem? Eles nos machucam. Eles não têm inteligência. E nós? Então, ser brando e pacífico é muito difícil ainda numa sociedade onde a violência, infelizmente, impera. Mas o convite de ser manso e pacífico tem uma extensão muito maior. É fazermos a diferença para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Existe uma pergunta aqui
uma pergunta e uma resposta no Livro dos Espíritos, que diz assim: a pergunta 101. Espíritos imperfeitos. Características gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que resultam desse modo de ser. Ainda somos espíritos imperfeitos. Temos muitas dificuldades de lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas paixões. Travamos muitas guerras dentro de nós. Mas para que nós saiamos vitoriosos dessas guerras, nós precisamos nos lembrar que, à medida que nós travamos essas guerras dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos, das nossas palavras, nós estamos galgando esferas maiores para chegarmos, de fato, a sermos espíritos perfeitos. Este é o convite. E como espíritos perfeitos, nós estamos falando aqui da questão 101. E como espíritos puros ou espíritos perfeitos, nós dizemos assim: não sofre nenhuma influência, as características gerais, não sofre nenhuma influência da matéria, ou seja, possui superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos dos outros grupos. O predomínio absoluto do espírito, não é da matéria, não é do nosso corpo, sobre o nosso espírito. E lembrando também dessa passagem dos brandos e pacíficos, nós vamos nos lembrar de uma passagem de Jesus, quando ele oferece a outra face. E quando oferece a outra face, a gente às vezes fala assim: oferece o outro lado. Não, não é isso. Oferece a outra face. Ou seja, oferece aquele que nos machucou, não necessariamente com um tapa, a oportunidade de ver em nós a nossa mansuetude, a nossa brandura, a nossa pacificação, no sentido de darmos a oportunidade a este irmão de se observar. Porque nesse exercício, ele vai parar um pouquinho, ele vai analisar toda a situação e provavelmente algo vai acontecer dentro dele, porque é uma ação diferente do que o habitual ele vê, do dente por dente, olho por olho, que parece que ficou lá no passado, mas nós respondemos a uma injúria da mesma forma que antigamente respondíamos nas outras encarnações. Nós demoramos de 7 a 9 meses para encarnar, os mais apressadinhos 7. Então o que acontece? Nós sabemos que até os 7 anos ainda estamos, vamos dizer assim, em preparação, porque na realidade depois que encarnamos até os 7 anos ainda estamos ligados de alguma forma para que tudo se desligue aos 7 anos de idade. Então nós temos, depois desse período, nós temos infinitas possibilidades de aproveitarmos a presente encarnação, quando sabemos que há uma fila de espera lá do outro lado, enorme, esperando ter a chance que nós estamos tendo neste momento de estarmos aqui nesse planeta. Embora saibamos ainda de provas e expiações, que nós possamos passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, com um olhar diferenciado, sabendo que elas fazem parte da nossa evolução, sabendo que através delas nós vamos galgar um degrauzinho na nossa evolução. E assim, para nós finalizarmos a nossa preleção, nós estávamos falando do Evangelho, eu até fiz uma anotação aqui, ó. O Evangelho não tem gabarito, é parabólico.
tem várias interpretações, por época, por momento, por dia, e vai por acesso direto ao coração. Então, quando nós somos tocados pelos ensinamentos de Jesus, algo resplandece dentro de nós, algo nos ilumina, algo soa tão diferente que nós mudamos os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. E, infelizmente, nós achamos que isso acontece da noite para o dia. Se nós olharmos e tivermos como exemplo sempre a natureza, nós vamos perceber que ela nos oferece exemplos maravilhosos. Não é do dia para a noite que a flor surge. Há necessidade que a terra seja cultivada, seja preparada para receber a semente, para que essa semente possa germinar, a todo um cuidado, a toda uma paciência, essa paciência que nós precisamos olhar e começarmos a trabalhar em nós. E para que ela cresça e se transforme numa grande árvore e dê frutos, ela também precisa do esforço, ela precisa de infinitas possibilidades, da chuva, do vento, da transformação. E este exemplo da natureza cala profundo dentro de nós, com paciência, sem pressa, porque a violência ela é rápida, é fácil, só que o caminho, o rastro que ela deixa é negativo. Então, no primeiro momento, quando nós vamos usar da violência, é tudo fácil, nós resolvemos em 3 tempos. Agora, com mansuetude e brandura, demora muito tempo, mas é necessário este plantio para que trabalhemos a nossa paciência, para que trabalhemos o nosso amor, o nosso desapego e consigamos enxergar o nosso próximo e amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Desejar aquele que convive conosco, que está mais próximo de nós, o melhor. Para encerrarmos, nós vamos fazer só um trecho de uma leitura. É do livro Espinho de Luz, Mansos de Coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, guardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma, é operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro
com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entonarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Que assim seja. Então, assim, nesse momento, vamos abrindo os nossos corações, os nossos sentimentos de amor, de alegria, de paz, de saúde. E assim, vamos abraçando todo esse planeta que nos abriga, imaginando todo o seu contorno geográfico envolto em muita luz. Que essa luz resplandeça em todo o universo, resplandeça em todos os lugares onde haja tristeza e dor. Que esta luz chegue a todos os lares, que invada todas as pessoas. Que esta luz chegue a todas as pessoas que ainda se movem pela violência. Que estas luzes possam abrandar os corações, possam iluminar os pensamentos. Que esta luz possa nos envolver. Que esta luz permaneça conosco e que possamos, aonde quer que possamos estar, entregar esta luz a todas as pessoas que durante esta semana se aproximarem de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.